Olá, meu nome é Felipe Marques e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o juro composto. Sabe aquele empréstimo que você tem? Então, agora é a hora de você entender como é que funciona aqueles juros, né? Como que ele é calculado. Nós vamos aplicar a fórmula do juro composto hoje. Então não se esqueça de se inscrever no canal do Senai Play para receber todas as atualizações e ter sempre novos aprendizados aí na sua timeline. Então o nosso primeiro exemplo é de uma aplicação, vamos considerar como se fosse um investimento de R$3.000 a juro composto. E essa aplicação vai ocorrer durante 10 meses a taxa de 1,4% ao mês. 1,4% ao mês. Então, nós vamos aí trabalhar com esse percentual. Então, aqui nós primeiro definimos o valor, encontramos aí. Então, C, que é o capital inicial, é igual a R$3.000, né, que é o valor que nós aplicamos. T, que é o tempo, igual a 10 meses. A taxa de 1,4% ao mês, que em decimal nós encontramos 0,014. Está aqui definido 0,014 em decimal. Então, montante é igual a capital inicial vezes 1 mais I elevado a T. Então, nós sabemos que o capital inicial é 3.000, de acordo com o que nós já acabamos de definir aqui, de acordo com o enunciado da questão, e que a taxa em decimal é 0,014. E o nosso tempo é 10 meses. T, então, aqui, 10 meses. Então, somando 1 mais 0,014, nós temos 1,014 elevado a 10, que vai aqui nos resultar em 1,15. O resultado vai ser 1,15. Multiplicado pelo capital inicial, que é R$3.000, nós temos R$3.450 de montante. Ou seja, aquele valor, esse valor é o capital inicial mais, nesse caso, mais o valor dos juros da aplicação aqui que nós fizemos de R$3.000. Então, no final dos 10 meses, nós vamos ter R$3.450 dessa aplicação, de rendimento dessa aplicação. Para achar os juros, nós vamos pegar simplesmente o montante e subtrair do capital. Juros é igual a montante menos o capital. Então, R$3.450 menos o valor inicial que eu investi, nós temos aí R$450 de juros resultantes dessa aplicação. Então, esse foi o primeiro exemplo, mais simples, para auxiliá-los aí no primeiro passo com relação a juro composto, esse contexto aí da matemática financeira. Agora nós vamos desenvolver um segundo exemplo. Então aqui nós temos uma empresa que tomou um empréstimo, a situação contrária à outra, A outra é uma aplicação, essa é um empréstimo bancário no valor de R$80.000 pelo prazo de 1 ano. E o objetivo é calcular o montante pago, sabendo que o banco cobrou juro composto à taxa de 5% ao trimestre. Ponto para ficar atento aqui, 5% ao trimestre, e o investimento está pelo prazo de 1 ano. Então, nós vamos ter que transformar um dos dois, ou transformar 1 ano em trimestre, ou então transformar a taxa de 5% ao trimestre em ao ano. Mas como é mais simples transformar ano em trimestre, nós vamos transformar aqui 1 ano em trimestre. Então, se o prazo é de 1 ano, isso quer dizer que 1 ano, tendo 12 meses, e se cada trimestre tem 3 meses, nós temos 4 trimestres em 1 ano. Então, 1 ano é o equivalente a 4 trimestres. O nosso capital inicial é de R$80.000, a nossa taxa é de 5% ao trimestre, que em decimal é 0,05. Tá ao trimestre, não tem problema, porque nós transformamos aqui o tempo na mesma unidade de medida que a taxa. Então, já podemos aplicar na fórmula. Então, nós temos na fórmula lá, montante é igual a capital inicial vezes 1 mais I elevado a 4. Elevado a 4, por quê? Porque são 4 trimestres aqui. Então, substituindo também o valor da taxa, nós temos 0,05. Então, taxa e a mesma medida. Então, nós temos aí uma situação equivalente. Então, montante é igual a 80.000, que é o capital inicial, vezes 1 mais 0,05 elevado a 4. 1 mais 0,05 elevado a 4 é igual a 1,2155. Vezes 80.000, nós temos que o montante é igual a 97.240. Então, o montante que rendeu após 1 ano de aplicação, dado que nós tivemos aí uma taxa de 5% do trimestre, foi esse, o resultado foi esse, 97.240. Então, para achar os juros dessa aplicação, que nós ganhamos, o que vai ser pago desse empréstimo,
No caso aqui é um empréstimo. Então, o que vai ser pago desse empréstimo com relação a juros é o montante menos o capital. Então, o montante é 97.240, o capital é 80 mil. Então, nós pagamos aqui 17.240 de juros ao longo do tempo, nesse caso dessa atividade. Então, podemos agora ir para um terceiro exemplo. Então, nesse último exemplo aqui, nós temos o caso de uma empresa que tomou um empréstimo bancário, no mesmo caso anterior, de 80 mil, que no final do período foi pago 118.196,44. Lembrando aqui que nesse caso nós já temos o valor final e o valor inicial aqui. Então, nós foi pegado, a empresa solicitou um empréstimo bancário de 80 mil, pagou no final 118.196,44. E o objetivo é o quê? É saber o prazo do empréstimo da empresa. Quanto tempo essa empresa ficou com esse empréstimo? Sabendo que tem esse valor inicial e esse valor final. E sabendo que o banco cobrou 5% ao trimestre de taxa. Então, nós vamos aplicar aí, definir cada um dos elementos da fórmula. Então, nós temos lá o capital inicial, que é 80 mil, o tempo que nós desconhecemos, então a interrogação, a taxa de 5% ao trimestre, que no caso aí, em decimal, é 0,05. Então, aplicando na fórmula, nós temos que o montante é 118.196,44. Então, nós vamos aplicar na fórmula. Então, vou colocar lá, 118.196,44 é igual a 80 mil vezes, 80 mil o valor inicial, vezes 1 mais 0,05 elevado ao t aqui, ao tempo. Lembrando que o tempo a gente não sabe, por isso que o t aqui vai continuar dessa maneira aqui, uma incógnita. Então, passando 80 mil para o outro lado, dividindo por 118.196,44, nós vamos ter 1,477455, que vai ser aproximadamente igual a 1,05 elevado a t. Para resolver esse problema, como eu havia falado lá na aula anterior, nós vamos precisar trabalhar com logaritmo, com a definição de logaritmo. Para quê? Para tornar operável, para tornar essa operação matemática fácil de ser solucionada. Então, aplicando o logaritmo, nós temos log de 1,477455 é aproximadamente igual a t vezes log de 1,05. Lembrando lá que tem uma propriedade do logaritmo que fala que log de um valor elevado a um determinado expoente é a mesma coisa que esse expoente vezes o logaritmo de 1,05. Então, nós temos esse resultado aí. Essa operação é resultante dessa propriedade dos logaritmos. Então, nós encontramos que t, então nós vamos isolar o t aqui, manter ele aqui, o que está multiplicando pelo log, o log de 1,05 está multiplicando, a gente vai passar para o outro lado da equação, dividindo por log de 1,4775. Então, nós vamos fazer essa divisão, e nós vamos encontrar t é aproximadamente log de 1,4775 dividido por log de 1,05. E nós vamos encontrar o resultado, que é igual, o tempo é igual a 8 trimestres. Então, a empresa pegou esse empréstimo ao longo de 8 trimestres. Então, esse é o resultado da nossa operação. Espero que os exemplos tenham auxiliado você a colocar em prática a conceituação de juro composto. Agora é continuar aprendendo e aplicando aí no seu dia a dia. Então, boa sorte e até uma próxima.